Gente, eu vou pedir perdão pela minha voz. Estou bem rouco, resfriado, está difícil. Abra sua Bíblia em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Verso 1. 2 de Paulo aos Coríntios 11, verso 1. Está escrito assim: quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Eu quero falar hoje sobre sair ileso. É o meu tema. Antes de entrar no texto que eu vou abordar esse tema, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui. Esse texto de Paulo aos Coríntios. O que acontece? Eu venho percebendo aqui na igreja que nós não sabemos lidar muito bem com as lutas, com a batalha espiritual. Alguns de nós não têm consciência da batalha espiritual, outros são facilmente envolvidos na batalha espiritual e nós percebemos que os danos são grandes. Hoje eu quero chamar a sua atenção, queria que você retomasse a atenção, o máximo que você conseguisse focar aqui, você vai me ajudar. Então, quando o apóstolo Paulo olhou esse texto, ele estava dizendo à igreja de Coríntios o porquê que ele fazia certas coisas, o porquê de certas cobranças, o porquê de certos posicionamentos. E nesse texto ele vai argumentar que ele tinha um zelo pela igreja, o mesmo zelo que Deus zelava. Então ele começa a argumentar com isso que o zelo dele era por causa do entendimento que ele tinha de que um dia ele deveria apresentar à igreja Jesus como uma virgem pura. Gente, eu vou pedir que, pelo amor de Deus, foca aqui, mesmo com a movimentação, foca aqui, por favor. Então, ele queria que a igreja entendesse que um dia ela seria apresentada a Jesus como uma virgem pura, sem mácula, sem impurezas. Esse é o mesmo desafio que como pastor eu tenho. Só que nossa igreja, ela passa por momentos muito estranhos, momentos de incêndio, momentos onde nós estamos empolgados com o que ouvimos, estamos abertos à mudança, à transformação, mas existem momentos que esse mesmo fogo passa de repente e nós vemos pessoas voltando a todos os outros posicionamentos, nós vemos pessoas abandonando postura espiritual e nós não nos damos conta de que isso não está sendo algo puro, não está sendo algo simplesmente porque a vontade das pessoas que vai uma vez para lá, outra vez para cá, essa vontade passou. Eu quero que você entenda que talvez você tenha sido manipulado pelo diabo. Eu quero que você entenda que talvez a sua vida espiritual ela está sendo segurada. E eu quero hoje que você questione comigo como que tem sido o seu
Como que tem sido o seu momento de luta? Você é alguém com a mente intacta? A minha pergunta é: o seu entendimento acerca de Deus, ele está de fato mantido? Nós estamos construindo um entendimento de Deus nesse lugar. Esse entendimento de Deus que você tem recebido, ele está intacto ou ele foi corrompido? É fácil você entender. Eu quero que você pesquise aí um pouco a sua vida, analise um pouco o seu comportamento cristão. Como está a sua vida devocional? Você tem lido a palavra com qual frequência? Você tem jejuado? Você está no jejum que nós propomos? Como está a sua devoção à comunhão da célula? Eu quero que você se questione como está a sua mente. Sabe por quê? Alguns de nós não têm entendido que o diabo continua fazendo a mesma coisa que fez com Eva, que é o argumento do apóstolo Paulo nesse texto. Que ele temia que, assim como a serpente enganou Eva, que a serpente agora enganasse a igreja, e que a igreja, com a mente corrompida, se apartasse da simplicidade e da pureza devido a Cristo. Você pode não estar percebendo, mas sua vida pode estar tomando um rumo totalmente distante de Deus, e simplesmente porque você permitiu que algo entrasse no seu entendimento e pervertesse o seu entendimento. O apóstolo Paulo diz que, se isso acontece, todo o trabalho de Deus na igreja, todo o trabalho do pastor na igreja, seria simplesmente em vão. Eu temo que isso esteja acontecendo aqui. Ao olhar para nós, eu não consigo entender o porquê que a gente não vai mais além. Ao olhar para nós, eu não consigo entender que tanto a gente prega, que tão pouca resposta a gente recebe. Não é possível que não haja aqui pessoas sérias. O que está acontecendo com você? É bem possível que sua mente já tenha sido corrompida. O trabalho de Satanás não é impedir a pregação, é impedir o entendimento. O trabalho de Satanás é fazer com que você perca a eficácia. E nós vemos. Eu pergunto em reuniões, célula, reuniões de liderança, sobre a palavra, e nós vemos como que a gente perde, como que a astúcia do diabo rouba as pessoas, como que o diabo modifica você, tira você daquele ambiente da revelação e leva você para onde ele quer, manipula você, faz o que ele quiser, sendo que a vida cristã é formada por firmeza de fé. E uma vez que o diabo ele consegue remover você da firmeza da palavra, você não tem mais nada para se apegar. Você tem suas emoções, você tem as circunstâncias. Se essas estiverem a seu favor, você fica confortável e se perde de vez. Se essa estiver contrária, talvez te leve a uma insatisfação e você volta para Deus numa violência devocional, querendo buscar Deus por todo o seu ser. Então eu quero perguntar a você: o que tem sido feito na sua vida com tudo que você tem recebido aqui? Eu também temo que a mente de alguns de nós já tenha sido corrompida a tempo. Que talvez você não queira voltar desse estado. E para isso eu queria te convidar a questionar a sua atitude diante do diabo, diante do engano, olhando a atitude de Jesus em Mateus capítulo 4, verso 1. Está escrito assim:
Assim que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Presta atenção. Esse aqui é o momento onde Jesus ele tem um enfrentamento cara a cara, um enfrentamento pessoal ao diabo. E eu queria te convidar a olhar esse momento como um momento que tira para nós lições que nos dizem, esse momento nos diz aquilo que nós devemos fazer. O interessante é que o Senhor Jesus ele não foi levado por um demônio, ele não foi guiado à força, ele foi orientado, guiado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi voluntariamente. Agora eu queria te convidar a pensar por que no deserto. Eu não sei se você já pensou o que aconteceu aqui, mas a palavra diz que Jesus jejua 40 noites, 40 dias, e ao fim disso, ele tem fome, e então o diabo se aproxima. O diabo estava presente no deserto, mas durante 40 dias e 40 noites, a gente está usando o texto de Mateus como base, então durante 40 dias e 40 noites, o diabo não tinha feito nada, ele estava observando o dia a dia de Jesus no deserto. Por que Jesus ele foi guiado ao deserto? Por que ele foi levado até esse local? É interessante quando a Bíblia se refere a deserto, e por algumas vezes ela faz isso, atrelando o deserto à solidão, colocando o deserto como a mesma coisa que um momento solitário. O Salmo 78, 40 diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Salmo 78, 40 que eu li. Agora Salmo 106, 14 diz assim: entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Sabe esse momento que parece que à sua volta Deus e todo o restante se esqueceu de você, nesse momento onde você se sente sozinho, e no momento aonde estamos vulneráveis. O diabo ele não veio em qualquer momento, ele esperou o fim do jejum, ele esperou o momento da fome, para então começar, a partir da ponte que Jesus estava oferecendo a ele, que era o momento onde ele aparentou fome. De alguma maneira, o diabo sabia que aquele momento era um momento propício, e ali ele começa o momento da tentação, no momento onde talvez foi o ápice da solidão, no momento onde o físico de Jesus já não respondia tão bem, no momento onde o físico de Jesus, e talvez nem mesmo a sua mente, você sabe muito bem que para ter um bom raciocínio é necessário uma boa alimentação. E o que acontece? Nesse momento Jesus está totalmente vulnerável, a solidão do deserto está no seu ápice, e é nesse momento que o diabo diz a palavra, lá no verso 3, dizendo que o tentador aproximou-se. É nesse momento que ele chega, e ele chega para tentar Jesus, e ele se aproxima de Jesus,
E ele começa ali a argumentação. Ele vai tentar remover Jesus da convicção. Ele vai tentar remover Jesus daquilo que Jesus tinha firmeza. E o que acontece aqui? O texto de Lucas, capítulo 4, também narra esse mesmo momento. Já em Lucas, a palavra diz lá no verso 1, a palavra diz no verso 1, que Jesus ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. E meu irmão, preste atenção nisso aqui. No texto de Lucas, diz que não somente o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. O texto de Lucas diz que Jesus ele foi guiado no deserto. Olha o que estava acontecendo. Passam 40 dias e o Senhor Jesus tem testificado do Espírito, a voz do Espírito orientando ele no dia a dia do deserto. Só que não fica, eu acho interessante que não fica nisso, que acompanhado da voz do Espírito, a voz do diabo começa a soar. Eu quero trazer algumas desconstruções sobre jejum. Alguns de nós jejuam e pensam que com isso irá anular as nossas tentações. Jesus, depois de jejuar, durante o jejum, ele esteve sendo atacado, massacrado. A Bíblia diz que ele estava entre feras, no livro de Marcos. Jesus não teve paz enquanto jejuou. Ele não calou a voz do diabo no jejum dele. Muito pelo contrário. A devoção de Jesus, o jejum de Jesus, foi ainda um motivo para Satanás usar aquilo a favor daquilo que ele queria promover. Eu quero te perguntar se você está num momento vulnerável. O problema todo não é isso. O problema todo é saber se você está cheio da presença do Espírito. Sabe por quê? Jesus entra no deserto e sai ileso. No capítulo 4 de Lucas ainda, no verso 13, vai dizer que passadas as tentações de toda sorte, o diabo se aparta dele. E no verso 14 vai dizer que Jesus sai do deserto na virtude do Espírito Santo. Ele entra cheio e sai no poder. Ele não se perde no deserto. Ele consegue passar essa transição do deserto. Nós ainda vamos aprender algumas outras coisas. Mas ele passa toda a transição do deserto sem nenhum dano sendo causado nele. Ele não foi corrompido. E preste atenção, foi um momento oportuno que o próprio Espírito Santo leva Jesus ao deserto, porque esse momento da vida de Jesus haveria uma transição, uma mudança brusca. Ele passaria de alguém que era desconhecido, uma pessoa comum, a uma pessoa ilustre. A fama, as coisas começariam a vir até ele, a sede, o poder poderia vir, e veio até ele. Teve uma vez que Jesus teve que sair correndo das multidões porque queriam fazer de Jesus o rei. Então o que acontece? Nesse momento aqui, Jesus ele consegue passar e ele consegue viver o deserto sem que aquilo causasse nenhum tipo de arranhão. É a realidade sua. No momento em que você passa uma solidão, no momento que você é submetido, naquele momento onde você sente que Satanás, uma presença diferente da que está sobre a sua vida, se aproxima, você sente que a voz do engano soa no seu ouvido, meu irmão, é a realidade sua. Você tem conseguido sair, entrar de lutas ileso. Não é a realidade de alguns de vocês. Eu queria poder dizer que essa igreja entende a batalha espiritual e se posiciona frente a ela. Mas não é a realidade de alguns de vocês. Vocês no deserto, vocês tornam o deserto um lugar confortável e lá fica. Alguns de vocês ignoram, alguns de vocês
ficam no entretenimento no momento que deveriam estar posicionados para lutar. Nós somos muito ruins em enfrentar Satanás. Parece que o diabo, ele perdeu, ele saiu do cenário, não existe diabo. Por isso que existe lugar para falta de temor, por isso que existe lugar para estar distraído, para lidar. Nós cantamos uma canção que diz que não temos tempo para perder com esse sentimento, mas temos. Paramos no deserto, lamentamos a solidão, sentimos o ambiente do deserto e aderimos à sequidão do deserto para dentro da nossa alma. A gente não sabe passar o deserto ileso. A gente não sabe sair do deserto pronto a servir as pessoas. A gente não sabe sair do deserto ignorando toda a proposta do cão, porque Jesus não foi tentado, primeiro, nem com coisas enganosas. Jesus foi tentado até com coisas legítimas. Toda a terra pertence ao Senhor Jesus e o diabo prometeu dar isso a ele. Ele falou: demonstra teu poder, serve a você mesmo, foca no teu necessidade. Vem cá, você não tem pedras aqui, transforma em pães, você é o filho. Ele não está falando, você não é filho de coisa nenhuma. Ele está falando, manifesta, já que você é o filho, faz por você. Jesus foi tentado até na cruz com isso. Você salvou a todos, fala que salva a todos, você não pode salvar você mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa. Qual o momento que Satanás se aproximaria de você? Essa vulnerabilidade sua. Qual é esse momento que você está aberto a um diálogo com as trevas? Eu não estou te falando que ele vai te tirar da igreja. Eu estou te falando que ele vai te remover a convicção. Presta atenção numa coisa aqui. Jesus, ele termina um jejum e ele poderia comer. Não tem problema nenhum em comer após um jejum. Só que sabe o que acontece nesse momento? Jesus vira para o diabo e fala assim: o homem não é só físico. Não, pastor, ele falou nem só de pão viverá o homem. Exato. Ele falou, eu não só preciso alimentar o meu físico, tem algo que me sustenta que está para além. Quando ele mostrou o alimento que o sustentou, o diabo começou a usar esse alimento contra ele. Até aqui o diabo não cita a Bíblia. Você pode observar aí o texto? Ele diz, mostra, você não é filho de Deus? Não foi gritado lá do céu, lá no teu batismo? Jesus tinha acabado de se batizar, gente. Deus tinha acabado de falar que Jesus era o Filho e que era o Filho que dava prazer. Os lábios do Senhor disseram isso, a palavra de Deus foi proclamada sobre Jesus, dizendo que Ele era o Filho amado. E agora Satanás vem com essa tentação dizendo, será que, vamos lá, uma vez que você é, dá para transformar isso aqui, se suprir? Ele queria levar Jesus a fazer testes bobos, a se envolver com coisas, tentando provar a sua própria identidade, mas Jesus, ele entende que não há necessidade de provar o que o caráter do Pai dele fiel já tinha dito. Olha o que acontece aqui. Depois que Jesus ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o diabo não permanece mais no deserto. Ele pega Jesus e leva Jesus para Jerusalém. O deserto não foi um ringue total. O deserto foi um momento, parece que o Espírito Santo falou assim, é muito difícil pessoas saírem ilesas desse ambiente. Então vamos iniciar pelo deserto. Lá no deserto, você vai se vulnerabilizar.
você vai se esvaziar, você vai se fragilizar. E eu quero ver se no momento frágil seu, você vai estar frente a frente com o diabo e vai conseguir dizer não a toda malícia, a toda astúcia dele. É isso que acontece. Talvez a sua mente nunca se ligou de que a tentação não se deu totalmente no deserto. Aqui a tentação já muda de ambiente. Já estão em Jerusalém. Agora estão no pico, na laje do templo. Agora o diabo está falando, bom, você tem uma tal de uma palavra de Deus que te sustenta? Vamos ver. Faz o seguinte, se joga daqui para baixo. O diabo até poderia falar, afinal eu também sou um anjo. E eu sei que ele disse aos anjos, Salmo 91, que aos seus anjos daria a ordem para que você não tropeçasse em pedra alguma. O diabo vem com a palavra. Depois que Jesus apresenta para ele de que o que o sustenta é a palavra. Meu irmão, onde você se sustenta? Alguns de nós têm se sustentado em um comportamento, eu esqueci a palavra, otimista, em um comportamento de que no fim vai dar certo. No fim, esse negócio eu vou vencer. Jesus não. E deixa eu te falar uma coisa aqui clara. Muitas vezes, ouvindo palavras sobre esse texto, pregações, as pessoas falavam assim, use a palavra. Pega a palavra, brigue com o diabo com a palavra. Eu já preguei assim. Só que talvez me faltava uma profundidade um pouco a mais disso aqui. Uma vez eu estava numa ocasião e um demônio se recusava lá a sair o tempo todo. Estava alguém, sai, não sai. E a mulher possuída, tomada mesmo. Aí eu me lembrei de uma ocasião em que eu confessei a palavra e por meio daquela palavra o demônio também estava de graça, não queria sair. E eu falei para ele com autoridade naquela palavra, eu falei, você tem que sair. Em nome daquele que te venceu. Nem falei em nome de Jesus. Falei, em nome daquele que te venceu. Citei Colossenses para ele e falei, sai. Ele pegou e saiu. Com base nessa experiência, eu falei para a pessoa, cara, enfrenta com a palavra. A pessoa abriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia com o demônio. O demônio fez assim, blá, 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 blá. Sem piada. Eu estou cheia de ouvir isso. Para. Chega! E continuou a mulher. E eu não dava tempo de ensinar alguém no momento que a pessoa está ali. Mas você sabe o que acontece? Jesus não falou a palavra. Ele falou a convicção que ele tinha na palavra. Você sabe que texto que Jesus está falando que tem só de convívio ao homem? Não é. Ele está citando um trecho do texto. Presta atenção. Deuteronômio, capítulo 8, é o que Jesus citou. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Meu irmão, preste atenção nisso aqui. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 1, é o texto que Jesus vai citar. Eu vou te mostrar o momento aqui. Olha o que ele vai dizer, olha o que diz o texto. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis
e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, olha o que ele está pedindo, recorde o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, no deserto esses 40 anos. Para quê? Qual foi o momento do deserto? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus não cita nem o texto todo. Então o que nos faltava? Aqueles momentos que a gente falava, fale a palavra para o diabo. Ou como esse lance que eu contei, a menina com uma menina endemoniada aí, olha, está escrito que ele nos deu autoridade, e o diabo, zombando. Porque Jesus não falou a palavra, ele falou a convicção, ele se colocou no texto. Ele falou, assim como Deus colocou Israel no deserto por 40 anos, eu fiquei 40 dias nesse deserto, e eu estou entendendo o seguinte, aqui eu fui humilhado, mas aqui também eu fui sustentado, aqui eu reconheci que não sai da boca do Senhor, aquilo que sai da boca do Senhor sustenta o meu ser. Eu tenho essa convicção. Jesus não falou para o diabo texto bíblico decorado. Não é isso. Satanás não está aqui agora com amnésia e nem precisa que você fique agora ensinando Bíblia para ele. Não é isso. Você não precisa de falar textos bíblicos soltos com seus lábios, mas no momento da batalha espiritual, o que vai contar é o seguinte, você tem ou não tem a convicção do texto bíblico dentro de você. O que o diabo ouviu de Jesus não foi Bíblia, não foi decoreba de texto bíblico, foi a convicção de um texto bíblico. Jesus se colocou naquele texto, Jesus se apropriou daquilo como condição para a vida dele. Ele falou, assim como Israel, eu também estou no deserto, assim como Israel, eu também estou sendo humilhado, assim como Israel, eu também serei sustentado, e assim como Israel, eu já estou entendendo, eu já entendi, eu vivo do que sai dos lábios do meu Pai. O dia que tu aprender a enfrentar o diabo assim, tu sai disso.